Banco Central do Brasil, também conhecido como Bacen, é um termo que você vai ouvir bastante ao longo dos seus estudos, porque é uma das instituições mais importantes logo depois do Conselho Monetário Nacional. Então vamos direto para a nossa aula. O Bacen é conhecido como o órgão executor e também o órgão supervisor. Como vimos no exemplo da pirâmide, aqui temos o Conselho Monetário e embaixo logo temos o Conselho, ou melhor, o Bacen, ok? Vou colocar abreviado aqui para você decorar. Tá? Porém, na mesma medida aqui autárquica, se é que eu posso dizer isso, temos a CVM. Ambos têm praticamente a mesma responsabilidade dentro do sistema financeiro, porém destinado para setores diferentes da economia. Bom, dando ênfase ao Bacen, vamos ver que ele já foi vinculado ao Ministério da Economia, mas passou a ter autonomia, tá? Essa mudança foi bem destacada quando ocorreu porque mudou muito nas provas. Então, antes o Bacen dependia um pouco do Conselho Monetário para agir. Então, ele era meio engessado e, devido a isso, podia existir meio que um conflito de interesses. Mas no próximo slide vamos ver mais a fundo sobre isso. Então, temos que guardar o quê? Que o Bacen ele tem uma autonomia a partir da Lei Complementar 179 de 2021. Tá? O Bacen começou a ser encarado como uma autarquia de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Ou seja, ele é praticamente independente, ele não depende mais do Conselho Monetário para agir. Ele não tem que esperar ali uma ordem no Conselho para ele começar a agir. Ele tem essa autonomia, ele é meio que independente, mas mesmo assim ele segue as diretrizes estipuladas pelo Conselho Monetário. Então ele é livre nesse espaço, porém ele não pode ultrapassar algumas linhas determinadas pelo Conselho. Isso é para o bem da economia. Ok? Passando para frente, vamos ver que dentro do Conselho Administrativo do BC, vou colocar abreviado aqui, então você pode ver BC, pode ver Bacen, enfim, ao longo de seus estudos você vai ver essas abreviações, porém na prova pode ser que apareça como Banco do Brasil. Mas ainda é o que importa, vemos que na sua estrutura administrativa temos 9 membros, sendo o presidente, tá? Mais 8 diretores, tá? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui. Bom. Maravilha. Tem um detalhe muito importante, tá? Nesse quesito do setor administrativo. Temos os 8 diretores. E uma forma de você decorar é lembrar Bacen. 100 lembra o quê? O número 100. Tá? Menos 1 é igual a 99. Você tira esse 9, é igual a os 9 membros. Lembrando que sempre um é ali o maioral, que é o presidente, e os outros são os diretores que fazem parte do conselho administrativo. Bom, todos os membros da diretoria colegiada são nomeados pelo presidente da República para um mandato fixo de 4 anos. Não, galerinha, presta atenção. Não coincidente com o mandato do presidente, justamente foi o que eu falei lá no início, para evitar isso daqui, conflito de interesse. Então, os mandatos dos diretores terão início de forma alternada, 2 por ano. Como que isso ocorre na prática? Bom, suponhamos que o presidente foi eleito agora em 2022, uma suposição. Esquece tudo que você sabe sobre economia, vamos focar nesse exemplo como começando do zero. 2022, aqui está o nosso presidente da República, ok? Novo mandato, novo presidente, tudo começa do zero. Vamos chamar esse de presidente X. O presidente X, ele tem ali o direito de escolher um novo ministro da economia, um novo presidente para o Bacen, enfim, ele tem ali as suas autoridades. E, dentre elas, ele tem essa autonomia de escolher o nosso querido presidente do Bacen. Porém, após ele ter escolhido, esse presidente só vai começar a vigorar a partir do 3º ano do mandato do presidente. Então, ao longo dos anos, suponhamos que aqui estamos em 2022, passa 2023, 2024, temos aqui 2025. Esse presidente escolhido pelo presidente da República, ele só vai começar a vigorar aqui, no 3º ano do mandato do presidente. Tudo isso para evitar conflito de interesse, ok? Porque se
O presidente da República escolhe alguém próximo dele, aqui, uma estrelinha aqui, tem aquela amizade com o presidente, vai agir de acordo com o que o presidente achar melhor, vai ter um conflito de interesse, porque ali o mandato do presidente, ele quer que seja o melhor, ele quer que as pessoas vejam que ele está fazendo bem para a economia, que tudo está crescendo. Então pode ser que, né, essa amizade gere alguns conflitos. Então isso não pode ocorrer. Fora que isso traz uma insegurança para os países que observam ali a economia dentro do país, aqui no caso do Brasil. Eles veem. Antigamente eles viam dessa forma, tá? Então eles viam que podia ter uma manipulação do governo. E isso não vai ocorrer mais devido a essa alteração que houve. E é muito importante ter isso em mente para encarar a prova, ok? Da mesma forma que o presidente do Bacen, escolhido pelo presidente da República, entra a partir do terceiro ano, os diretores vão entrar 2 a cada ano, mas começando do ano que o presidente da República começou a vigorar. Então, quando o presidente foi eleito, 2 desses diretores já começam junto com o presidente, ok? Depois de 2 anos, já começa a entrar mais, entendeu? 2 por ano, 2 por ano, 2 por ano, até acumular os 8. Partiu? Vamos para o próximo slide. Vamos nessa. Ó, para uma avaliação do desempenho, isso é muito importante, galerinha. Cai despercebido, mas pega muita gente. Para avaliação do desempenho do Banco Central, o presidente deverá apresentar para o Senado Federal ou melhor, no primeiro e segundo semestre de cada ano, isso é anual, os relatórios de inflações e estabilidade financeira do país. Ok? Então, o presidente do Bacen não vai começar lá e fazer o que ele quer, não, ele vai ser monitorado. Ali o Senado vai ver quais ações o Bacen está tomando, quais ações o presidente junto com os diretores ali estão tomando para a economia. Então, ó, o desempenho do Bacen é monitorado. Tá? Isso aqui pode cair na prova e quando cair, espero que você tenha anotado isso. Ok? Partindo na frente, o Bacen é responsável por dar cumprimento às determinações do CMN, mas também tem algumas atribuições próprias. E essas atribuições são autorizar, lembra das palavrinhas-chave que você vai ver bastante? Autorizar e fiscalizar as instituições financeiras, punindo-as se for necessário. Conceder autorização de funcionamento às instituições financeiras, controlar o fluxo de capital estrangeiro, exceder, ou melhor, exercer o controle do crédito, administrar o sistema de pagamentos, vamos ver mais para frente, e o meio circulante, determinar via cupom a taxa Selic, então ó, é o Bacen que estipula a taxa Selic. Enfim, emitir papel moeda nas condições limites autorizadas pelo Conselho Monetário, conduzir as políticas monetárias cambiais de crédito dentro das normas, realizar operações de redesconto e também empréstimo das instituições financeiras. Esse redesconto eu vou explicar no próximo slide junto com compulsórios, tá? Receber recolhimentos de compulsórios, do que se trata esses dois. Mas voltando a atenção aqui, ó, dentre todas essas autonomias de funções que foi atribuída ao Banco Central, temos que ter em mente que, imagine que temos esse retângulo aqui. Essas bordas são os limites, ok? E aqui temos o Banco Central. O Banco Central é essa bolinha que anda. Ela anda por aqui. Suponhamos que essas bordas são estipuladas pelo Conselho Monetário. Então, ao mesmo tempo que o Banco Central tem essa autonomia de ir para lá e para cá, ele não pode ultrapassar esses limites, entendeu? É uma autonomia meio que controlada. Então esse exemplo ajuda nós a ter em mente que, mesmo tendo autonomia sendo independente, o Bacen ainda tem que agir dentro das normas e diretrizes estipuladas pelo nosso órgão máximo normativo. Então lembrando que esse emitir papel moeda antigamente era apenas se o Conselho Monetário autorizasse. Agora o Banco Central consegue fazer por vias de regras por conta própria, certo? Bom, essa palavrinha nova que pode assustar, mas não é tão difícil de entender, é o redesconto, que é uma das ferramentas dentro dos nossos instrumentos da política monetária. Então, primeiro vamos começar
explicando sobre redesconto e depois vamos partir para o compulsório. Isso parece um E? Parece, mas eu vou fazer um E mais didático. Redesconto. Maravilha. O que seria redesconto? Bom, de uma forma simples e direta, redesconto seria o seguinte. Imagine que aqui temos um banco, certo? E esse banco seja uma instituição muito grande dentro do nosso sistema financeiro. E, como sabemos, o banco ele tanto capta dinheiro quanto empresta, ok? E isso no país inteiro. Tá? Imagina que esse é o Brasil, temos várias agências distribuídas. Então, por ser um banco muito grande e ter várias agências distribuídas, pode ser que hoje, por exemplo, vamos supor que numa segunda-feira, esse banco, ao final do dia, ele fecha o expediente no negativo, menos, sei lá, 1 milhão e bolinha, vamos supor. Isso não pode ocorrer, isso não pode acontecer. Tanto que o que é preciso ser feito, tá? O que esse banco precisa fazer? Ele recorre ao redesconto. O que seria? Primeiro ele iria ver se os outros bancos têm, ó, o banco X, parece um chapeuzinho. Esse é o banco Y, o banco Z. Ele primeiro vai ver se esses outros amigos dele têm money para emprestar para ele fechar no positivo, tá? Então ele vai ver. Ei, galerinha, vocês têm dinheiro para me emprestar? Se tem, maravilha. Esses bancos vão emprestar dinheiro para esse banco que está negativo e tudo certo. Em troca ele vai pagar o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então é aquela taxa de empréstimos entre bancos. É do CDI que vem o ganho dos demais que emprestam, que cedem dinheiro a esse banco que está negativo. Porém, todavia, caso essas outras instituições também estejam apertadas, elas não vão conseguir emprestar esse dinheiro. E o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Esse banco ele não pode fechar no negativo de maneira alguma. E por isso existe uma solução um pouquinho mais cara, porém, que pode salvar esse banco dos apuros. Que é o quê? Esse banco que está com caixa negativo, ele vai recorrer ao Banco Central. Então, o Banco Central, quem vai emprestar o dinheiro para aquele dia, nessa segunda-feira, para que ele feche o caixa no positivo. Entendeu? Porém, é um pouquinho mais salgado. Tá? Um pouquinho mais salgado, porque o Banco Central não quer que isso ocorra. Ele quer desestimular que isso ocorra, que eles emprestem dinheiro demais e acabam ficando sem dinheiro no dia. Tá? Então, é como se fosse uma forma coerciva, né? Que se fala coerciva de impedir que isso ocorra, cobrando um juros um pouco maior pelo dinheiro emprestado para esse banco. Ok? Voltando no slide aqui, ó, vemos realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Então, o Banco Central ele é um dos que podem ceder esse recurso para os bancos que acabam ficando com caixa negativo. Passando para o próximo, receber recolhimentos de compulsórios. Esse também é interessante. Deixa eu apagar a tela aqui. Maravilha, vamos apagar. Apagando. Podia ter uma borracha maior aqui, né? Ok, para agilizar. Compulsório. Dorme não, hein? Compulsório. Ok, anota aí com uma estrelinha. O que é o compulsório? Seu João recebeu o pagamento. Maravilha. E seu pagamento caiu na instituição X. Ok? Seu João pegou o que ele precisava e deixou o outro dinheiro na instituição X, para quando ele precisar. Esta instituição, que não é boba nem nada, vai fazer o quê? Vai emprestar para outra pessoa esse dinheiro que o seu João deixou ali. Esse dinheiro tem que gerar mais dinheiro. Então, o seu Antônio veio e pegou R$100 emprestado. Ok? R$100 emprestado. Agora, suponhamos que seu Antônio, vamos colocar João e Antônio, seu Antônio meio que usou metade desse dinheiro e colocou o restante
no seu banco de confiança, na instituição Y, certo? Então ele colocou aqui, ok? R$ 50. E esse banco, que não é bobo nem nada, pegou esses R$ 50 e emprestou pro seu Lucas. Percebeu? Toda essa cadeia fez o dinheiro se multiplicar. Por quê? O cedente primário que aplicou o seu pagamento como uma forma de empréstimo ao banco foi o João. E o banco foi emprestando e foi gerando uma cadeia. E isso ocorre na vida real, isso acontece. E para evitar, existe o compulsório, que é o quê? É uma ferramenta estipulada pelo Bacen, tá? Tanto que no slide vemos aqui, ó, receber os recolhimentos compulsórios. Quem que é o responsável? O Banco Central. Então ele estipula uma porcentagem do dinheiro que os bancos têm em caixa para poder emprestar para outras pessoas, como forma de controlar essa multiplicação de dinheiro na economia. Então suponhamos que o seu João deixou R$ 1.000 lá. Se o Bacen estipular que 50% do valor que os bancos têm capitalizado são para compulsório, então de R$ 1.000, 50%, R$ 500 deve ficar com o Banco Central. E isso ocorre em todas as instituições, ok? Então suponhamos que aqui de R$ 1.000, o seu Antônio, ele pegue 100, ok? O banco vai ter agora R$ 500 sobrando aqui para poder emprestar para o seu Antônio. Um exemplo isolado, ok, gente? Então, seu Antônio pegou R$ 100 e deixou R$ 50 aqui, certo? Desses R$ 50, 50%, ou seja, 25, vai ter que ir para o Banco Central. Fica ali armazenado com ele. E isso vai ficar disponível para o Banco X, ou melhor, Banco Y, emprestar para o Lucas, no caso. Enfim, é um exemplo esdrúxulo aqui, mas que dá para entender mais ou menos como que funciona o depósito compulsório na economia. Isso evita a multiplicação de dinheiro, o que evita a inflação. Tá? Essa é uma das ferramentas também do nosso leque ali de ferramentas da economia monetária e vamos ver muito mais de economia cambial e política mais para frente.